Olá, esse é o oitavo vídeo da série Escrevendo 30 linhas e vamos tratar do dado do argumento 1. Esse dado é mais uma sugestão, pois diante dessa construção você pode utilizar suas referências de leitura citando algum autor, o qual se encontrará ou se relacionará com o tema. Eu, particularmente, como eu já apresentei nos vídeos anteriores, eu prefiro trabalhar com a estatística dada no texto motivador. Lembrando que perde-se muito ponto ao você tentar copiar partes desses textos. Por isso, prefiro construir um dado novo utilizando as informações apresentadas no texto motivador, claro. Se você tiver dificuldade em construir esse dado, recomendo em trabalhar mesmo uma citação, tá? Ser um leitor que te agrada ou algo que está relacionado ao tema. Caiba nesse tema. Então, como é que vamos construir esse dado estatístico? Vamos voltar lá na nossa proposta de redação para entendermos isso melhor. Bom, aqui está o texto 2 e o texto 2 a qual, ao qual ele vai tratar dos povos tradicionais do Brasil, certo? Nós já analisamos ele uma vez qualquer. Uma das informações mais importantes, a fonte, o Ministério Público Federal, tá? De 2019, tá? Que é o que está disponível, mas nós temos que, quem vai trabalhar, quem se propõe a trabalhar com os dados estatísticos, fique atento na fonte, pois nós vamos citá-la lá no na construção do nosso dado, ok? Então, como nós já vimos aqui um gráfico aqui, um infográfico dos povos tradicionais do Brasil. Então, nós temos quantos povos tradicionais aqui que ele nos apresentou? Indígena, quilombola, cigano, extrativista, pescador, povos de terreiro e ribeirinho. Bom, trabalhando assim um dado bem simples para não ficar fazendo conta demais e muito trabalho, veja bem, como nós já reparamos, a Bahia apareceu uma, duas, três, quatro, cinco vezes, ou seja, dos 7 povos apresentados, a Bahia ela apareceu em 5, demonstrando a diversidade, tá? Em que de povos tradicionais do Brasil nesse estado. Tá? O estado baiano é o que mais representa. Como que a gente calcula isso? Vamos trabalhar então com o cálculo, tá? É um cálculo super simples, cálculo de divisão, para a gente encontrar a porcentagem dos povos tradicionais, a representatividade e diversidade dos povos tradicionais do Brasil. Então, 7 é o total desses povos, corresponde a 100%. E 5 vai corresponder, que é o estado baiano, que corresponde a quanto, né? Desses 100%, desses X. Então fica assim, 7 vezes X, 7x igual a 5 vezes 100, que é aqui ele colocou 100%, que é 100 dividido por 100, né? Nós, no caso, simplificamos aqui, 5 vezes 1, 5. Então, 5 dividido por 7. Lá na matemática básica, na divisão básica, aqui sempre 0, vírgula, um 0 aqui, 7 vezes 7, 49, vai sobrar quanto? Sobra 1, ok? Aí mais um 0 e 7 vezes 1, 7. Para 10, 3. Okay? Ou seja, o número que temos é 0,71, ou seja, é 0,71, que é 71 sobre 100, que é o 71%. Ou seja, 71% a Bahia representa 71% desses povos, de diversidade desses povos tradicionais. Ok? Bom, como nós estamos construindo um dado,
é, não cabe nós trabalharmos com a inteligência artificial. Ou podemos até trabalhar, mas como é um dado específico, é melhor nós construirmos esse dado, ok? Então, nesse sentido, vamos ver como construir, né, essas três linhas desse dado do argumento 1. Aí não vai ter espaço, tá, gente? Vai continuar como é um parágrafo do desenvolvimento. Nós vamos continuar, tá, bem em continuidade do texto lá, ó. SUS cultural de suas comunidades. De acordo, aí sempre nós vamos, como nós vamos fazer uma citação de um dado, né? Vamos utilizar esses tipos de conectivos, tá? De acordo com a pesquisa, de acordo com o dado referente. Então aqui como lá é uma pesquisa do Ministério Público Federal, tá? Nós temos que colocar a fonte e também o ano, tá? Não precisa ser a data certa não, o ano. E esse, no caso, o Ministério Público Federal, ele pode ser abreviado, tá? Então, na primeira linha, de acordo com a pesquisa sobre os povos tradicionais realizados pelo Ministério Público Federal em 2019, né, aí nós vamos referenciar lá o dado que nós construímos. A Bahia representa 71%, ok? 71% do que? Do total, né? Do total de diversidade desses povos, dessas comunidades, ok? Comunidades. E isso demonstrando que é preciso sim termos, né? Aí eu volto lá, eu estou usando o quadro aqui, que é para remeter lá. Eu poderia até cortar esse quadro, tá? Quando nós passarmos a redação toda limpa, eu vou retirar todos esses termos repetidos. Então, se lá está quadro, aqui eu posso colocar uma pintura. Uma pintura que se percebe a necessidade de mais leis, tá? Uma pintura que se percebe a necessidade de mais leis. Então, assim ficou, né, o nosso... Vou voltar para nós lermos ela toda. Assim ficou para o nosso dado do argumento 1. Então, ó, de acordo com a pesquisa sobre povos tradicionais realizada pelo Ministério Público Federal em 2019, a Bahia representa 71% do total de diversidade dessas comunidades. É uma pintura que se percebe a... Bom, então vamos lá, vamos pegar as três primeiras redações nota 1000 do Enem 2022 e vamos analisar aí o que ela colocou como dado lá do argumento ou no desenvolvimento, parte do desenvolvimento 1. Ok? Aqui, ó, ela colocou aqui, ó, sob esse prisma, primordial destacar a discriminação contra esses indivíduos no Brasil. Ou seja, aqui, ó, na exposição do argumento 1, ela usou uma linha só. Isso não significa que você tem que usar essas três linhas não, tá? Mas como é uma estratégia, eu estou utilizando sim as 30 linhas. Vou utilizar as 30 linhas. Então, por isso que eu fiz essa distribuição. Mas a sua redação, ela pode ter no mínimo 7 linhas, tá? E no máximo 30 linhas. Mas para você escrever 7 linhas e convencer um corretor, você tem que ser o primor do primor na comunicação, ok? Então, no caso aí, esse dado do argumento 1, ela colocou assim, ó, nesse sentido, de acordo com o sociólogo canadense Erin Goffman, ou seja, da leitura dela, tá?
O estigma caracteriza-se por atributos profundamente depreciativos estabelecidos pelo meio social, tá? Nesse contexto, observe-se a maneira como os povos tradicionais, a exemplo dos quilombolas e dos ciganos, sofrem a estigmatização na sociedade brasileira, pois são muitas vezes considerados sujeitos sem utilidade para o crescimento econômico do país, uma vez que as práticas de subsistência são comuns a essas comunidades. Então, olha, ela desenvolveu, não desenvolveu as outras 3 linhas anteriores, mas olha, ela dobrou a quantidade de linhas aqui nesse dado do argumento, tá? Ela utilizou um conhecimento que ela tinha. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Vamos lá para essa moça aqui, a 2 aqui, ó. Aqui está o desenvolvimento 1 dela, ó. É necessário destacar a exposição do argumento, né? É necessário destacar de início o descaso do poder público em assegurar de maneira efetiva os direitos fundamentais da comunidade. Aí começa aqui, ó, ela não usou também as 3 linhas. De fato, o Estado historicamente negligenciou a proteção das organizações sociais distintas, tais quais ciganos, quilombolas e indígenas, e muitas vezes legitimou dissoluções da cultura desses povos. Prova disso foi durante o período da ditadura militar na adoção da política assimilacionista, isto é, de integração dos povos nativos, costumes e sociedades citadina com a tentativa de extinguir determinadas tradições, ok? Aí agora, esse aqui é a finalização dela, que é a problematização é aqui embaixo, tá? Então, ó, você viu que ela não utilizou de forma alguma, ela simplesmente pegou a caracterização lá do que aquele gráfico estava apresentando, que era a cultura desses povos, sobre os ciganos, acrescentou os ciganos, os quilombolas e os indígenas, ok? Do texto motivador. Vamos para o próximo. No próximo, o terceiro aqui, ó. Em primeira instância, vocês estão vendo, ó, vou voltar aqui na exposição do argumento 1. Ele utilizou lá, ó, em primeira instância, o significativo entrave de causa de desvalorização desses segmentos da sociedade advém da inobservância da educação ou da pluralidade identitária da nação. Sobre o prisma, aí ele já vai aqui tratar também de uma outra forma, de um conhecimento dele, tá? Ele trouxe isso aqui como conhecimento dele, ó, sobre esse prisma. A Lei de Diretrizes e Bases, ao instituir a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, determina o conteúdo e as prescrições de que será estudado nas instituições de ensino brasileiro, bem como o objetivo de promover a inclusão e o respeito por meio do ato de lecionar. Todavia, essa legislação falha em seu modelo atual, em cumprir seus princípios em que tange a esses grupos tradicionais. Então ele trouxe essa leitura dele, tá, para desenvolver isso. Nenhum deles até agora utilizou a questão das estatísticas lá, só trouxe os complementos que esses textos motivadores, né, acabou desenvolvendo, ok? Então, nesse sentido, né, vejo que trabalhar esses conceitos precisa sim de uma leitura, precisa de uma maior atenção, mas a estratégia ela vem apresentando resultados. Então, se você conseguir estabelecer esses dados lá através de um cálculo ou não, em 3 linhas, eu acredito que o resultado você pode saber que será positivo, ok? Então, até os próximos vídeos e vamos escrevendo 30 linhas.